Amém. Obrigado, Nando. Os irmãos estão podendo me ouvir? Beleza, muito bom. Um dos irmãos disse que o meu microfone é muito bom, capta respiração, capta quando eu mexo aqui nas páginas, né? Realmente é muito bom, viu? A gente ter um bom microfone, que a gente não precise ficar se esforçando muito, né? Se esgoelando, mas é isso. Gente, nós estamos numa situação diferente, né? Nesse mundo, a gente vem falando sobre pandemia, mas, na verdade, existem várias outras coisas que o mundo passa, que a gente passa, nossas questões, temos muitas questões difíceis, né, em nossas vidas, temos lutas, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre restauração, porque Deus, Ele provê restauração para as nossas vidas. Quando a gente está naquela situação difícil, né, quando a gente enfrenta uma luta grande, e não sei se você já passou alguma vez por uma luta grande e depois, quando pensou que estava tudo terminado, em paz, aí vem o baque final, pá, né? Às vezes acontece isso em nossas vidas. E vem um sofrimento, e muitas vezes a nossa vida é chacoalhada, né, por muitos turbilhões de problemas, e a gente, às vezes, não consegue ver saída. Né? Às vezes são coisas que mexem com as nossas próprias convicções de fé, né? Balança a nossa fé. E o impacto muitas vezes é tão grande que dá vontade de chutar o balde, talvez, né? Algumas vezes dá essa vontade de, né? E se pergunta, puxa, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui, é uma pergunta que revela um coração desesperado, um coração em agonia, né? Um coração que sofre, que passa por uma situação muito difícil. Mas a gente, e algumas vezes a gente pensa assim, né? Será que Deus nos abandonou? Será que eu fiz algo errado? Né? Será que isso é alguma maldição? Né? Não sei o que passa nas nossas cabeças. Será que é um castigo de Deus? Será que Deus está me castigando? Né? Será que por que acontecem coisas tão difíceis que nos causam tanto sofrimento? O que a gente deve fazer? Vamos ver na Bíblia, porque a Bíblia nos mostra também pessoas como nós, pessoas que vivem, né, têm a sua vida, que sofrem, que se alegram, e como nós também enfrentam situações difíceis. Nós vamos ver aqui a vida do profeta Elias. Elias foi um dos grandes profetas de Deus, mas ele também era um ser humano, ele também sofria, né? Nós vamos ver aqui um episódio e vamos ver aqui como que Deus estava presente ali. Vou ler 1 Reis, o livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículos 1 a 18. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18. Esse episódio é logo após aquele confronto entre Elias e os profetas de Baal, né? Foi nesse confronto que Deus mandou um fogo do céu e consumiu o sacrifício, a lenha e a água que Elias tinha colocado ali, e depois foram mortos os profetas de Baal. Foi um grande confronto, né? Um confronto épico, se a gente poderia dizer assim. Foi uma situação de de uma intensidade, né, muito grande ali. E versículo, vou ler aqui então. Ora,
Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém. Nós vemos aqui uma situação muito diferente, né? Nós não encontramos em outro lugar. E nós vemos aqui também, esse capítulo ele começa falando sobre uma luta e depois uma pancada, né? Versículos 1 e 2 aqui. Nós sabemos que grande batalha Elias enfrentou contra aqueles profetas de Baal, né? Foi um tudo ou nada. Parece pouco, mas 450, uma pessoa contra 450, isso é tremendo, né? É amedrontador. Se Elias não tivesse tanta firmeza com Deus, teria saído correndo já. Mas aqui
foi Elias que ele pensava talvez que agora sim, Deus me deu essa vitória, essa luta, e Deus provou que é maior, que é grande, que é verdadeiro, e pronto, né? Elias estava cansado, provavelmente, né? Um negócio assim estressa muito, né? E realmente causa um desgaste físico, mental, emocional muito grande. Foi uma grande luta. Mas se ele pensava que tudo estava terminado, que tudo ia se ajeitar, aí ele estava enganado, né? Ele começou, se ele começou assim a descansar nesse sentido, ele não esperava esse golpe final. As maiores autoridades de Israel jurando ele de morte, né? A Jezabel e Acabe, os reis, né? Jurando o Elias de morte. Com certeza iriam achar Elias, né? Já pensou? O governo, a maior autoridade do governo, decreta uma caçada a fulano ou ciclano, né? A gente chega uma hora, né? Com tantos recursos à mão, uma hora acha e vai cumprir. Então Elias ficou, aí ele desanimou, né? A reação de Elias, nos versículos 3 a 5, Elias era um ser humano também. E nesse momento diz aqui que ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele tem as mesmas reações que nós teríamos, né? Provavelmente faríamos a mesma coisa, teríamos medo também, né? Aquele desespero. E Elias não estava apenas desesperado, ele estava desgostoso, estava meio assim, não sei se a palavra certa seria decepcionado com a situação. Ele não esperava que aquilo talvez fosse acontecer, mas ele achava que tinha sido abandonado. Por que que ele achava? Ele achava que ele era o único que tinha sobrado e estava sozinho nessa batalha e agora iam querer matar ele também. Então, ele fugiu, foi para o deserto, chegou ali, ele se sentou debaixo de uma árvore, talvez uma sombra de uma árvore, e pediu para que Deus o matasse, que não seja Jezabel, seja o próprio Deus, né? Ele entregou os pontos ali e queria desistir da vida, queria desistir de tudo. Realmente, irmãos, muitas vezes tem situações que há um estresse tão grande, e o estresse cansa, rouba as nossas forças, rouba muitas vezes as nossas esperanças, né? E Elias estava ali desesperado. Elias estava sem mais nenhuma perspectiva. Ele não tinha mais, ele não conseguia enxergar mais nada naquele momento. Muito cansado, né? Dormiu ali e é tipo assim, né? Seja o que Deus quiser. Agora não tenho mais o que fazer, estou na mão de Deus. Então é meio que assim que ele fez. Mas Deus, será que Deus ele realmente abandonou? Será que ele desistiu de Elias? Será que ele tinha planejado esse abandono? Né? Não, Deus não havia abandonado Elias. Deus não abandona ninguém. Ele nunca nos abandonará. Mesmo que pareça que Deus não está ali nos protegendo ao nosso lado, Deus está. E Elias tinha acabado de provar isso, né? Deus estava com ele naquele confronto contra os profetas de Baal. Mas quando chegou essa notícia da Jezabel, aí ele ficou desesperado. Meu Deus, o que é? E agora? Ele tinha muito medo da Jezabel, né? Acho que Jezabel e Acabe, eles tinham começado a dar uma limpa lá nos profetas de Deus, estava matando todo mundo. E então Elias ficou ali com medo também. Ele, não sei, né? Ele realmente é homem de Deus e sabe que
A vida está nas mãos de Deus. Se Deus permitir, a gente morre, não tem como fugir. Mas Elias não esperava isso, né? Ninguém espera ser morto na mão dos inimigos, né? Que Deus faça isso. Então, Elias tinha essa questão no seu coração. E ele ficou ali numa situação difícil, né? Mas Deus, nessa hora, ele tinha planos para a vida de Elias ainda. Não era o fim, né? E Deus, a primeira coisa que ele fez com Elias foi querer que ele ter um encontro com Elias. Ter um encontro com Elias para poder tratar de Elias. Deus, ele deseja que a gente tenha encontros com ele. Nesta situação de dificuldade, de sofrimento, a primeira coisa que a gente pode imaginar é ter um encontro com Deus. Deus, ele vai orientar, ele vai tratar, vai cuidar da nossa vida. Mas a gente precisa ter esse encontro com Deus. Mas ali, nós vemos aqui que, primeiramente, Elias precisava de uma restauração na sua saúde. Precisava uma restauração física, né? Ele precisava dormir e comer para se fortalecer. Então, gente, nós não somos de ferro, né? Muita gente fala assim, essa expressão, nós não somos de ferro. E tem razão. Na verdade, em média, nós somos mais ou menos 70% de água. Não somos de ferro, nós somos mais geleia e pudim do que ferro. Se a gente for pensar assim, né, a nossa constituição dá mais para algo mole do que algo duro, né, do que aquela dureza. Mas quando a gente está exausto, a gente precisa recuperar as forças. E ali o Senhor cuidou de restaurar o estado físico de Elias, né? O alimentou e deixou ele dormir, deixou descansar. Ele tinha uma grande jornada pela frente. E essa jornada era importante, era a coisa mais importante na vida de Elias agora, né? Se encontrar com Deus. Então, Deus se preparou ali para restaurar a saúde espiritual de Elias. Versículos 8 e 9, nós vemos ali como que Deus o dirigiu para ir até Horebe, o monte de Deus, e Elias ficou ali numa caverna. Aqui não diz, mas nós supomos que tenham sido 40 dias de jejum. Né? 40 dias é um número meio significativo, né? A gente pensa em 40 dias lá de Moisés, 40 dias de jejum de Jesus, né? 40 dias aqui também de Elias, antes de chegar diante de Deus, na sua peregrinação. Não sei qual é o objetivo de Deus, porque ele não poderia falar com Elias ali mesmo, né? Colocar uma sarça ardente ali, botar fogo naquela giesta, né? Que ele estava sentado e falar com ele, mas Deus tinha um outro propósito. Elias tinha que andar 40 dias e 40 noites até Horebe. Dava tempo de ele pensar muito na vida, dava tempo de ele pensar muito em todas as coisas, né? Para esse encontro com Deus. Às vezes, irmãos, Deus faz coisas na nossa vida que a gente não entende, né? A gente acha que, puxa, mas qual é o sentido disso? Mas Deus tem um propósito. Muitas vezes nós não percebemos, mas eu acredito que este propósito, essa jornada de Elias até lá tinha um propósito, né? Primeiro, Elias tinha que refletir sobre a sua vida, teve bastante tempo para isso, né? De abrir o seu coração novamente para com Deus, ter outra perspectiva ali, antes de aquele encontro mesmo, né, com Deus.
Mas a intenção de Deus era restaurar a vida de Elias. Deus tem sempre essa intenção com a nossa vida. Deus não quer que a gente viva na pior, né? Com aquele sentimento de pior, de desamparo, de abandono. Deus não deseja isso para nós, porque é promessa dele, tanto para aqueles israelitas, mas para nós hoje, que Deus nunca nos deixaria, nem nunca nos abandonaria. Essa é uma promessa, né, perpétua ali, e Deus trabalha com os seus servos. Então nós vemos ali que primeiro Deus ia restaurar a orientação divina, né, a identidade profética. Então era preciso restaurar isso ali. Por isso, Elias chega naquela caverna, ele chega ali, ele ainda está com a sua mente, o seu coração voltado para si, e com talvez uma certa mágoa, né? Não consegue enxergar o que Deus está fazendo ali, talvez não consiga enxergar que Deus é quem está guiando, Deus ainda está com ele, talvez não consiga enxergar isso. Então, nós vemos ali a pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Talvez a Elias, no seu desespero, fosse a pergunta que ele faria: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Né? Talvez fosse, mas é Deus quem pergunta, é Deus quem coloca isso para ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias teve bastante tempo para pensar, né, durante aquela jornada. Então ele dá uma resposta na qual ele pensou, refletiu e não conseguiu sair daquilo. E o que era a conclusão dele? Senhor, os israelitas... Não, primeiro assim, eu fui zeloso pelo Senhor. Olha só, né? Eu obedeci, eu fiz tudo que era preciso. Mas os israelitas não. Eles abandonaram, eles foram atrás de ídolos, mataram profetas, quebraram os teus altares, rejeitaram a tua aliança, e agora eu sou o único que sobrou e estão querendo me matar. Essa era a conclusão de Elias. Tinha acabado tudo, e não tinha sobrado ninguém mais na terra de Israel que pertencia ao Senhor, que estava indo após o Senhor. Né? Elias se achava o único, e agora não ia sobrar mais ninguém. Então, essa era a conclusão de Elias. Né? Realmente, se fosse assim, seria muito triste mesmo. Puxa, o que aconteceu? Né? Acabou com todo mundo. Como Deus permitiu isso? Né? Então, Elias, na cabeça de Elias havia essas perguntas, essa indignação, ou esse sentimento, talvez, de meio que assim, será que nós estamos derrotados? O que aconteceu, né? Então, Elias era a sua pergunta. E ele respondeu desse jeito. Ele, na verdade, não respondeu diretamente a pergunta. Senhor, estou aqui porque eu estou desesperado da vida, não vejo mais saída. Não, ele respondeu meio assim, né? Colocou esse argumento. Mas, depois dessa pergunta, Deus, então, Elias responde com essa declaração, depois de ter cumprido tudo, ser fiel, e ainda está sendo caçado. Né? Então, ele só consegue enxergar a si mesmo e as circunstâncias. Ele não consegue mais olhar com os olhos da fé. Né? Eles não conseguem mais olhar com a visão de Deus. É a visão que ele teve, é a reflexão que ele fez, né? É a maneira como ele enxerga a coisa. Se em algum momento a gente começa a sentir também a mesma coisa, que está tudo errado, que nós fomos abandonados, fomos rejeitados, estamos sendo perseguidos e está tudo
conspirando contra nós, a gente precisa primeiro ver, será que é isso que Deus está enxergando? Né? Será que essa é a visão de Deus? Será que essa é a visão de Deus para a nossa vida? Então, a primeira coisa, irmãos, é que a gente precisa é nos voltar para Deus, não nos voltar para nós, não. Precisamos nos voltar para Deus e procurar novamente entender qual é a visão de Deus para a nossa vida. Precisamos entender isso de maneira bem clara, recuperar a visão de Deus, né, para nossas vidas, a convicção da mão de Deus sobre nós ainda. E a pergunta que Deus fez para Elias é a pergunta que também nós temos que fazer para nós, para reorientar a nossa vida. Para a gente pensar, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Né? Talvez é uma pergunta assim também. Mas então, recuperar a identidade profética de Elias, né? Versículos 9 e 10, nós vemos ali essa pergunta que Deus faz e Elias responde, mas Deus não tinha, Deus tinha uma intenção de restaurar também aquela visão da soberania de Deus, a soberania de Deus sobre toda a situação. Versículos 11 a 13, vemos que Deus coloca ali, chama Elias para fora da caverna para ver Deus passar. E Deus passa ali e passa e vem um vento fortíssimo, esmigalhou rochas, vem um terremoto, fogo, mas Deus não estava ali. Depois veio então um vento suave, um murmúrio, e é onde Elias reconhece a presença de Deus e sai da caverna e fica ali de novo. E Deus fala com ele novamente, né? O que você está fazendo aqui, Elias? Elias, ele estava meio assim, encucado mesmo, né? Porque a resposta dele é a mesma que ele deu antes. Eu não sei o que passou no coração dele, por que Deus está repetindo essa pergunta? Então ele repetiu a resposta. Era a única resposta que naquele momento ele enxergava, né? Mas Deus mostra claramente que Deus não está somente nas manifestações grandes, estrondosas, né? Retumbantes na vida de alguém. Muitas vezes, né, Deus age assim como ele foi no confronto contra os profetas de Baal. Mas Deus também age no murmúrio suave de um vento, de uma brisa. Deus faz assim também. Aliás, Deus, ele prefere que a gente exerça a nossa confiança, exerça a nossa perseverança, mesmo diante das situações que são contrárias. Deus espera isso de nós. E isso é de muito valor para Deus. E nós vemos aqui Deus mostrando, né, realmente a presença dele não está apenas naquilo que parece claramente, né, que parece muito claro, mas também está naquilo que às vezes para nós parece algo muito pequeno, suave, né, ameno. Mas Deus tinha a intenção ainda de restaurar a vocação profética de Elias. Então, nós vemos ali que Deus, ele responde para Elias voltar pelo caminho que ele veio e depois cumprir uma série de tarefas, ungir Hazael, rei da Síria, ungir Jeú, né, como rei de Israel,
e Eliseu como sucessor de Elias. Deus ainda dá essas tarefas para Elias. E explica, né, claramente ali para Elias que ele não está abandonado, não está sozinho. Existem outras 7.000 pessoas que também são fiéis a Deus, que passaram por experiências difíceis e que estavam resistindo apesar de tudo, assim como Elias. Não somos apenas nós que sofremos, né? Então, uma das coisas que Deus fez Elias entender é que não era só ele que estava sofrendo. Outros seguidores fiéis estavam também na mesma situação, correndo risco de vida, mas estavam ali permanecendo firmes, estavam perseverando na sua fé no verdadeiro Deus. E não tinha restado apenas Elias, né? A gente tem irmãos em Cristo em outros lugares, em outras posições, que também sofrem, que também têm problemas, muitas vezes são grandes servos de Deus, outras vezes são pessoas mais comuns, né, como nós, mas sofrem do mesmo jeito, passam pelas mesmas lutas, os mesmos problemas, mas Deus tem planos para nós. Os planos dele continuam. E os planos deles não falham, né? Então, a gente precisa manter essa perseverança, essa esperança, mesmo na situação que pareça que está tudo perdido. Deus, ele tem o seu próprio propósito. Muitas vezes nós não entendemos, mas o que Deus mostra para Elias é que ele precisa perseverar, ele precisa entender que não é o único. Primeiro, que não é o único, né? Segundo, que por isso tem outros que estão sofrendo, outros que ainda, né, muitas vezes, talvez precisam da assistência dele, né? Existem outras pessoas e Deus é que está no comando. Não é um rei, uma rainha, carniceiros que estão no comando, mas é Deus quem está no comando e Deus é quem comanda a história, Deus é quem define as coisas. Às vezes nós esquecemos disso, mas na verdade Deus é soberano em tudo isso. Ele permite muitas coisas conforme o propósito dele. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente se sente numa situação de estresse, de esgotamento, né, de cansaço, é que a gente precisa descansar em Deus. Precisamos de um alento novo com o nosso Deus. Não é hora de a gente ir em direção a si mesmo. Não é hora disso. É hora de nós irmos em direção a Deus. Chegarmos a Deus. Deus, ele tem as soluções, ou ele tem as palavras certas para nós. Nós, na nossa limitação, nós não entendemos, não conseguimos muitas vezes achar soluções adequadas, mas Deus, ele quer a nossa, que nós estejamos bem, né? Se nós estivermos esgotados, Deus quer restaurar a nossa vida, Ele quer nos colocar novamente no caminho. Se nós estivermos abatidos, Deus quer nos fazer retornar novamente, né? É Deus aquele que nos afirma a nossa identidade, a nossa vocação diante dele. É o próprio Deus quem pode fazer isso para nós. E Elias, embora sendo um grande profeta de Deus, ele passou por essas provações, ele precisou ter esse encontro com Deus, precisou desse fortalecimento especial com Deus.
nós também precisamos, né? De vez em quando acontecem coisas em nossa vida e a primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é nos chegar a Deus, resolver as nossas coisas com Deus. Se formos deixados à nossa própria sorte, a nossos próprios pensamentos, nós vamos fazer igual Elias, pensar que nós somos os únicos, né? Pensar que está tudo descambando. Se a gente for deixado aos nossos próprios pensamentos, que são limitados, que não conseguem enxergar o todo, a gente não vai dar certo. Por isso, precisamos nos chegar a Deus. A gente precisa olhar, precisamos recuperar a visão de Deus para nossas vidas, a visão de Deus para as situações que nós passamos. A perspectiva de Deus para o nosso futuro, né? Precisamos nos chegar a Deus, porque é Ele que tem a resposta certa, né? É Ele quem pode nos restaurar novamente a nossa vida, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? Vocacionalmente também. Então, irmãos, que a gente possa ter essa firmeza, essa lembrança, ver em Elias um exemplo para nossas vidas, né? Que Deus está sempre cuidando de nós. Vamos ter um momento de oração? Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, nós, ó Deus, somos tão pequenos diante das diversas situações, somos limitados, mas, ó Deus, Tu és o nosso Deus altíssimo, Tu és o nosso Deus soberano, Tu és, ó Deus, o nosso Deus poderoso, mas, ó Deus, o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele, ó Deus, que nos dirige, é aquele que nos fortalece, é aquele que age através das nossas vidas. E, ó Senhor, nós vemos em Elias alguém frágil também, mas que o Senhor cuidou. Ó Deus, também quero pedir por cada um de nós, ó Deus, cada um das pessoas que se encontram neste momento conosco, aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor também cuide de cada um, ó Deus, e eu não sei, ó Deus, da vida de cada pessoa, mas, ó Deus, se tem pessoas aqui que estão passando, ó Deus, por situações difíceis, ó Deus, fala, Senhor, nos seus corações. Fala, ó Deus, trata, Senhor, restaura, ó Deus, a tua visão para a vida delas. Restaura, ó Deus, a vida espiritual, a vocação, ó Deus, diante de ti. Restaura, ó Deus, os seus caminhos. Restaura, Senhor, completamente a sua saúde, a sua vida, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, neste momento, Tu que sabes, ó Deus, a vida de cada pessoa. E é isso que nós te pedimos agora, Senhor. Que o Senhor age, que o Senhor toque o coração de cada pessoa. Cada um daqueles, ó Deus, que neste momento necessitam do Senhor, que estão se abrindo, seus corações estão abertos para te ouvir. Ó Deus, fala, Senhor, em seus corações. Trata, ó Deus, transforma, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, possa ser lida, possa ser meditada, possa ser refletida na vida de cada uma dessas pessoas e na vida de cada um de nós, Senhor. Sempre, ó Deus, possamos te buscar em todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, nós oramos, nós te agradecemos,
Ó Deus, entregamos tudo nas tuas mãos, e em nome de Jesus. Amém.